Salmo 40, nós vamos ler o versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Muitos incrédulos, e até mesmo alguns crentes, têm uma concepção errada do evangelho, têm uma concepção errada da igreja. Segundo essa visão errada, o evangelho e a igreja são apenas para pessoas perfeitas. Essa concepção, essa visão é errada, exatamente porque ela contradiz as palavras do próprio Jesus. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Os fariseus pensavam que o evangelho, a igreja, o reino de Deus, era apenas para pessoas perfeitas. E por isso eles estão reclamando com Jesus. O senhor vem pregando o reino de Deus, mas o senhor está comendo e bebendo com publicanos, com traidores, com judeus que traíram a sua pátria e estão cobrando impostos em nome de Roma, e com pecadores, com pessoas que abertamente desobedecem à lei de Deus, inclusive com prostitutas. Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nenhum de nós vai até o médico quando não está doente. Obviamente, às vezes a gente vai até o médico quando não está doente porque a gente vai fazer um check-up, né? Mas fora isso, se a pessoa não está sentindo nenhuma dor, nenhum desconforto, nenhum mal-estar, a pessoa não procura um médico. A pessoa não chama o SAMU. Ela só vai procurar um médico quando ela está sentindo alguma coisa errada, quando ela está sentindo alguma dor, quando ela percebe que tem alguma coisa errada, que não é assim que deve ser a minha saúde, o meu organismo está funcionando de forma errada. Aí sim a pessoa vai no médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso é Lucas 5, 30 e 32. O evangelho e a igreja não são para pessoas perfeitas, porque de fato não existe ninguém que seja perfeito. Só existe um que é perfeito: Jesus. E Jesus é perfeito exatamente porque ele obedeceu ativamente a lei de Deus, e ele, através dessa obediência, ele conquistou para si próprio e para o seu povo uma justiça perfeita. O evangelho, então, não existem pessoas perfeitas, né? Mas existem pessoas que pensam ser perfeitas. Como aquele fariseu, por exemplo, que na parábola de Jesus foi orar no templo, junto com um publicano. E o fariseu, ele começa a orar, não para Deus, mas para si mesmo e para os outros. E ele começa a dizer: Senhor, eu te dou graças porque eu sou melhor que todo mundo. Eu não sou como esses pecadores aí. Eu faço tudo certinho. Eu te agradeço porque eu sou perfeito. Então, não existem pessoas perfeitas, mas existem pessoas que pensam ser perfeitas. O evangelho e a igreja não são pessoas que, para pessoas que pensam ser perfeitas, porque essas, ao pensarem que são perfeitas, elas não reconhecem os seus próprios pecados.
E ao não reconhecerem os seus próprios pecados, elas abdicam da justiça perfeita de Jesus, pela qual os crentes em Jesus são justificados, e elas também rejeitam a morte de Jesus na cruz, através da qual os crentes têm os seus pecados perdoados. O Evangelho e a Igreja são para aqueles pecadores que reconhecem os seus pecados e que, tendo reconhecido os seus pecados, reconhecem também a consequente impossibilidade deles serem aceitos na presença de Deus pelos seus próprios méritos, porque de fato eles percebem que não têm mérito algum. Eles só têm deméritos. O Evangelho e a Igreja são para aqueles pecadores que, pela fé em Jesus, se apropriam da justiça perfeita e morte sacrificial de Jesus, pelas quais eles são justificados e perdoados. Então, o Evangelho e a Igreja não são para pessoas perfeitas. O Evangelho e a Igreja são para os maiores pecadores que já viveram neste mundo. Só que a gente não pode parar por aqui. Porque se a gente para nesse ponto, nós daremos a impressão de que uma vez que os maiores pecadores que já viveram neste mundo creem no Evangelho e se membram a uma igreja local, essas pessoas poderão continuar cometendo os mesmos pecados que elas cometiam antes. Afinal de contas, a igreja, o Evangelho, são para os maiores pecadores do mundo. Nós não devemos deixar de considerar a finalidade do Evangelho e da igreja. E a finalidade do Evangelho e da igreja é resumida assim por Paulo. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Isso é Colossenses 1, 28 e 29. A finalidade do Evangelho e da Igreja é transformar os maiores pecadores que já viveram neste mundo em pessoas perfeitas. Então a igreja e o evangelho não são para pessoas perfeitas, são para os maiores pecadores que já viveram neste mundo. E o objetivo do evangelho e da igreja a alcançarem os maiores pecadores que já viveram neste mundo é transformá-los em pessoas perfeitas, à semelhança da perfeição do próprio Jesus. Essa transformação, no entanto, ela não é uma mera reforma moral externa. Jesus, o Evangelho e a Igreja não existem para meramente reformar a aparência externa das pessoas. A aparência moral externa das pessoas. Não é uma mera reforma moral externa para quem vê de fora. Uma mera reforma moral externa, no máximo, ela prejudica a pessoa. Se a gente pegar um pecador e simplesmente reformar ele externamente, a gente está prejudicando ele. Porque a todos os pecados que ele tem, nós estaremos acrescentando mais um. O pecado da hipocrisia. Uma mera reforma moral externa, no máximo, acrescenta aos demais pecados do indivíduo o pecado da hipocrisia. Uma vez que, apesar de um comportamento externo aparentemente exemplar, a maldade e o pecado ainda governam o interior daquela pessoa. E Jesus criticou grandemente essa mera reforma moral externa. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, né? É bonito entrar num cemitério bem cuidado, né?
Estranhamente, é bonito. Não é porque a gente vê o gramado bonito, bem aparado. A gente vê os túmulos, cada um mais belo do que o outro, com flores. É um lugar bonito de se ver. Mas se a gente fosse cavar, se a gente fosse cometer um crime, né? E cavar aqueles túmulos, a gente não ia mais gostar de estar lá, né? Nós iríamos encontrar apenas morte. Apenas carne apodrecendo. Apenas ossos. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Os fariseus, eles se contentavam com essa mera reforma moral externa. Apenas melhorar a fachada moral daquela pessoa. Para que quem olhasse de fora, aquele cara lá é um cara correto? O comportamento dele é exemplar? A transformação que Jesus, pelo seu poder, opera nos pecadores é primariamente uma transformação interna. E essa transformação interna, então, ela se mostra externamente, conforme as palavras do próprio Jesus. Um pouquinho antes de chamar os fariseus, os escribas, de sepulcros caiados ou sepulcros pintados de branco, um pouquinho antes Jesus diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glotonaria. Quando a gente tem uma louça suja na pia, o que é o mais importante? Estar limpo, né? Se a gente precisa, não tem nenhuma louça limpa, tá tudo sujo, tudo em cima da pia, e a gente não tem tempo para limpar tudo bonitinho. A gente tem que comer uma refeição rápida e sair de casa. Você vai dar prioridade ao quê? A parte interna do prato ou a parte externa do prato? A parte interna, né? Que é onde vai a comida. Não adianta de nada você limpar a parte de baixo do prato, que vai em cima da mesa, e não limpar a parte de cima, onde vai a comida para comer, porque você vai estar comendo em cima de um prato sujo. Então, se você tivesse que escolher entre o que eu vou limpar nesse prato aqui, eu vou limpar a parte de baixo, que vai ficar só em contato com a mesa, ou eu vou limpar a parte de dentro, que vai entrar em contato com a comida que eu vou colocar para dentro de mim? Se você tivesse que escolher, e se você fosse esperto, você limparia a parte de cima do prato. Não importa se a parte de baixo do prato está suja. Você não vai comer o que está debaixo do prato, você vai comer o que está em cima. Então, é o que está em cima do prato que tem que estar limpo. Jesus está dizendo que os fariseus, os escribas, eles eram hipócritas, exatamente porque eles se contentavam apenas com limpar o exterior do copo e do prato. Eles só limpavam a parte externa. Eles só se preocupavam com uma mera reforma moral externa. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então, a transformação que Jesus, pelo seu poder, opera nos pecadores, é primariamente uma transformação interna. De dentro para fora.
transforma o interior da pessoa, e então, uma vez que o interior da pessoa foi transformado, essa transformação vai se mostrar externamente. Nos termos do Salmo 40, versículo 6, Jesus, pelo seu poder, abre os ouvidos dos pecadores para que eles ouçam, entendam, compreendam, apliquem e obedeçam à Escritura. Ou ainda nos termos do Salmo 40, versículo 8, Jesus, pelo seu poder, escreve a lei de Deus no coração dos pecadores, de modo que eles tenham prazer nela e se alegrem em obedecê-la. Ou ainda, pelo seu poder, Jesus transforma os pecadores segundo as promessas da nova aliança em Jeremias 31 e Ezequiel 36. E na última pregação, nós fizemos uma breve exposição das alianças firmadas por Deus com o seu povo. E nós demonstramos a correlação entre essas alianças e nós demonstramos a finalidade de todas elas, inclusive a finalidade da nova aliança. E ao fim dessa exposição, nós concluímos exatamente o que Davi testifica no Salmo 40, versículo 8. Em função da transformação operada pelo poder de Jesus, é natural que o crente da nova aliança sinta prazer na lei de Deus e se alegre em obedecê-la. É natural isso. É natural que um crente em Jesus, cuja fé seja verdadeira, é natural que esse crente sinta prazer na lei de Deus e se alegre em obedecê-la. Isso é um fato. Agora, desse fato, você não pode concluir que não há necessidade de você se esforçar para rejeitar a maldade, que não haja uma necessidade de você se esforçar para fazer o bem que Deus ordena na sua lei. Algo natural não implica ser automático. Algo natural pode ser automático, mas não necessariamente. E neste caso, não é. É natural que o crente da nova aliança sinta prazer na lei de Deus e se alegre em obedecê-la. Mas essa obediência não é necessariamente automática. Essa obediência, muitas vezes, vai exigir esforço. Jesus te transformou de modo que você sinta prazer na lei de Deus e alegria em obedecê-la. Então, é a tua responsabilidade reeducar-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria em obedecê-la. Porque conforme Paulo argumenta em Filipenses 2, versículos 12 e 13, já que é Deus que opera em você tanto a vontade de obedecê-lo, como de fato a tua própria obediência, é Deus que opera em ti tanto o querer quanto o efetuar, né? A vontade de obedecer e a própria obediência é operada por Deus em ti. É Deus que faz isso, né? É Jesus que causa essa transformação. Já que é Deus que opera em você tanto a vontade de obedecê-lo quanto a tua própria obediência, com temor e tremor você deve desenvolver essa salvação. Com temor e tremor você deve dar consequência prática a essa salvação, que é uma outra possibilidade de tradução, lá em Filipenses 2. Né? Desenvolver no sentido de dar consequência prática a ela. E é disso que nós trataremos nessa pregação. Você deve se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. Agora, como é que isso funciona? Como você se reeduca para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la? Considere que nós estamos partindo do princípio de que, conforme a pregação passada e a introdução
dessa mensagem aqui, você foi regenerado pelo Espírito Santo, você foi transformado pelo poder de Jesus. Nós estamos partindo desse ponto, né? Essa é a condição necessária para que você se reeduque, para sentir prazer na lei de Deus e alegria obedecê-la. Qualquer tentativa de efetuar essa reeducação, sem que você tenha sido transformado por Jesus, sem que você tenha sido regenerado pelo Espírito Santo, sem que você tenha nascido de novo, conforme João 3, qualquer tentativa de efetuar essa reeducação, sem que tudo isso tenha acontecido com você, nós estaremos nos engajando numa mera reforma moral, externa. Como nós vimos antes, isso é condenado por Jesus, né? Então, nós estamos considerando que você foi regenerado pelo Espírito Santo, que você foi transformado por Jesus. Considerando isso, então, como você se reeducará para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la? A vantagem de ter alguns anos de pregação é perceber que o assunto ou o tema que é exigido que você trate agora, que o texto que você está expondo agora exige que você trata desse assunto. A vantagem de ter alguns anos de pregação é você perceber que você já pregou esse assunto no passado em outro texto. E é exatamente este o caso aqui. No passado, eu já tratei de como você se reeducará para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Nós não tratamos do assunto nesses termos, né? Nós não usamos essa terminologia. Reeducar-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Nós não usamos essas expressões, mas nós tratamos do assunto em pregações passadas. E é exatamente isso que nós faremos hoje. Nós revisaremos essas pregações, hoje, não todas as pregações, apenas uma delas, né? Nós revisaremos uma dessas pregações para que você aprenda a se reeducar e sentir prazer na lei de Deus e alegria em obedecê-la. Então nós iremos lá para Colossenses, capítulo 3, foi exatamente em Colossenses 3 que nós tratamos disso. Na pregação de hoje nós vamos abordar Colossenses 3, versículos 5 e 6. Mas para nós termos um contexto mais amplo desses versículos, nós vamos ler a partir do versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os versículos 5 e 6 de Colossenses 3, eles podem ser resumidos com a seguinte frase: mate a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado. E de fato, este é o primeiro passo para que você se reeduque para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. O primeiro passo é matar a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado. Paulo começa o versículo 5 escrevendo: mortificai, pois. Mortificai, pois. Paulo,
ao escrever à igreja de Colossos, ele escreve com o objetivo de refutar a heresia que estava sendo ensinada naquela igreja, uma heresia que estava sendo ensinada por falsos mestres, por falsos profetas que haviam invadido aquela igreja. Falsos mestres, falsos profetas invadiram aquela igreja e estavam ensinando uma heresia. A chamada heresia de Colossos. Qualquer livro, qualquer comentário que você vai ler sobre a Epístola de Paulo aos Colossenses, a terminologia que se usa é a heresia de Colossos, exatamente porque é uma heresia muito própria da igreja de Colossos, que não apareceu em nenhum outro lugar, nem no período do Novo Testamento e nem depois. Então, por isso, a heresia de Colossos era uma mistura de judaísmo com cristianismo, com proto-gnosticismo e religiões de mistério da Pérsia e assim por diante. Era um caldo que misturava todas essas coisas. Tá? Por isso, então, a nomenclatura heresia de Colossos. E Paulo, ao refutar esses falsos mestres, ele tem que apresentar algo no lugar da heresia. Não adianta tu dizer, isso aqui está errado. Tudo bem, você disse, isso aqui está errado, mas dizer que está errado é metade do trabalho, né? Se você diz que está errado, você tem a obrigação de dizer o que é o certo, né? Se você diz, isso aqui é mentira, você tem a obrigação, tá bom, isso aqui é mentira, mas o que é a verdade? Paulo, ele, ao refutar a heresia ensinada por esses falsos mestres, e para apresentar no lugar daquela heresia o verdadeiro ensino prático de como funciona a santificação cristã, porque o ponto central da heresia era esse: como os crentes podem ser santificados. Esse era o ponto principal da heresia de Colossos. Como os crentes são santificados. Ou, a gente poderia dizer, como os crentes podem se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. Os falsos mestres, eles estavam apresentando a sua heresia. A santificação cristã funciona assim. É isso que deve ser feito. Se vocês crentes fizerem isso, vocês vão vencer o pecado, vocês vão vencer tudo. Paulo, ele refuta essa heresia e ele apresenta no lugar dessa heresia o verdadeiro ensino prático de como funciona a santificação cristã, e ao fazer isso, Paulo recorre a uma de suas doutrinas preferidas, que é a doutrina da união entre Cristo e o crente. A união mística entre Jesus e o cristão. E o que ensina essa doutrina? Essa doutrina ensina que o crente, pela sua fé em Jesus, está unido espiritualmente a Cristo em tudo aquilo que Cristo efetuou a favor dele. Então, Jesus morreu a favor do crente. Jesus foi enterrado a favor do crente. Jesus ressuscitou a favor do crente. Jesus subiu aos céus a favor do crente. Então, o crente está unido espiritualmente a Jesus em todos os aspectos da obra de redenção que Jesus efetuou por ele. É por isso que Paulo afirma que os crentes estão crucificados com Jesus. É por isso que Paulo afirma que os crentes estão mortos com Jesus e sepultados com Jesus. É por isso que Paulo afirma que os crentes estão ressuscitados com Jesus e estão assentados com Jesus nos lugares celestiais. Tudo isso em passagens diversas e contextos diferentes. Essa união com Jesus em todos os aspectos da redenção é que dá aos crentes o acesso a todas as bênçãos que Jesus conquistou.
Fora dessa união espiritual com Jesus, não existe possibilidade de redenção. É por isso que Paulo insiste que essa união é a experiência de todos os verdadeiros crentes. Se alguém é um verdadeiro crente em Jesus, essa pessoa está unida a Jesus em tudo aquilo que Jesus fez a favor dela. Essa pessoa está com Jesus na cruz, essa pessoa está com Jesus na sepultura, essa pessoa está morta com Jesus, essa pessoa também está ressurreta com Jesus, e essa pessoa também está assentada com Jesus nos lugares celestiais. Ou seja, a morte de Jesus para o mundo e para o pecado é a nossa morte para o mundo e para o pecado. E a ressurreição de Jesus para viver para Deus é a nossa ressurreição para vivermos para Deus. Eu estou retirando essa linguagem aqui lá de Romanos 6. Na sua carta aos Colossenses, Paulo enfatiza grandemente a união dos crentes com Jesus, especialmente na sua morte e ressurreição. Essa ênfase em Colossenses pode ser vista, por exemplo, em Colossenses 2, versículo 12. Olha só. Sepultados com ele no batismo. E também, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Também em Colossenses 2, 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, também em Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, também em Colossenses 3:2. Não, desculpe, eu anotei errado aqui, é Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo enfatiza grandemente a união dos crentes com Jesus na sua morte e ressurreição em Colossenses. E essas ocorrências falam exatamente disso. Nós estamos unidos com Jesus na sua morte e também na sua ressurreição. E em todas essas ocorrências, Paulo está usando o verbo no indicativo. Os verbos que Paulo usa estão no indicativo. O modo indicativo sempre fala de algo que é. Sempre fala da realidade. Daquilo que é, daquilo que existe. Vocês estão mortos com Cristo. Vocês estão ressuscitados com Cristo. É isso que o modo indicativo verbal fala de realidade, aquilo que é, aquilo que existe. E até o momento, Paulo está usando verbos no indicativo. Até o momento, nesse contexto aqui, dele tratando da união mística do crente com Jesus. Até o momento, Paulo simplesmente estava dizendo o que é verdade com relação a todos os crentes. Todos os crentes estão mortos com Cristo e todos os crentes foram em Jesus ressuscitados. A partir do versículo 5, Paulo transforma os indicativos verbais em imperativos verbais. O imperativo não trata daquilo que é, o imperativo trata daquilo que deve ser. O indicativo diz, essa é a realidade. Vocês estão mortos com Cristo, vocês estão ressuscitados com Cristo. O imperativo diz, não aquilo que é, mas aquilo que deve ser. Se até agora Paulo afirmou que os crentes estão mortos com Jesus, a partir de agora ele passa a ordenar que os crentes mortifiquem tudo aquilo que os conduz em direção ao pecado. Vocês estão mortos com Cristo. Agora vocês devem matar tudo aquilo que em vocês dá ocasião ao pecado. Vocês estão mortos, indicativo. Agora vocês devem matar, imperativo. É exatamente isso que nós temos no versículo 5. Quando Paulo ordena, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Agora, o que Paulo quer dizer com isso?
O que ele quer dizer com isso? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Membros aqui, por membros, Paulo se refere aos membros do corpo, aos membros do teu corpo, que ainda dão ocasião ao pecado. Paulo sabe que o pecado não é uma realidade física. Paulo sabe que o pecado não é algo palpável, algo que pode ser tocado. Paulo sabe disso. Paulo sabe que o pecado é uma realidade espiritual. Porque Paulo sabe aquilo que Jesus ensinou, né? Tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então Paulo sabe disso. O pecado não é uma realidade física palpável. O pecado é uma realidade espiritual. Mas para que os teus pecados se manifestem no mundo, eles precisam do teu corpo. Eles precisam dos teus membros. A mentira, por exemplo. Se a mentira ainda habita o teu coração, como é que a mentira que ainda habita o teu coração vai se manifestar nesse mundo? Não é através da tua boca? Não é através dos teus lábios? Ou, em tempos de redes sociais e aplicativos de mensagens, não é através dos dedos que você usa para digitar uma mensagem? A mentira é uma realidade, como o pecado é uma realidade espiritual, mas ela precisa do teu corpo para se manifestar. Nós usamos o exemplo da mentira, mas isso se estende a qualquer outro pecado. Qualquer outro pecado que possa ser cometido por alguém é através do corpo. Perceba que eu não estou dizendo que é um pecado contra o corpo. O único pecado contra o corpo é o pecado de ordem sexual, do qual Paulo trata lá em 1 Coríntios 6. Esse é o único pecado que alguém comete contra o próprio corpo. Pecado de ordem sexual. Todos os outros pecados não são contra o corpo. Mas qualquer pecado que exista, qualquer pecado que possa ser cometido contra alguém, ou que possa se manifestar neste mundo, que você possa cometer, precisa de um corpo, precisa de membros que deem ocasião a ele. Então, em vez de se referir diretamente ao pecado aqui, Paulo se refere aos membros que em você dão ocasião ao pecado. Ordenando que você mortifique esses membros. Ou seja, que você os mate. Em outras palavras, Paulo está argumentando do seguinte modo: já que você está morto com Cristo para o pecado, então mortifique em você tudo aquilo que dá ocasião ao pecado. O argumento verdadeiro para a santificação é o seguinte: já que você é isso, seja isso. Não é a santificação cristã não é eu devo ser aquilo, eu devo me transformar naquilo. Não, você já é isso. Então viva de acordo. Você já está morto para o pecado. Então viva de acordo. Viva de acordo com alguém que já está morto para o pecado. E se existe alguma coisa em você que ainda está dando ocasião ao pecado, mate. Já que você está morto com Cristo para o pecado, mortifique em você tudo aquilo que dá ocasião ao pecado. Agora, por que é necessário isso? Por que existe esse descompasso entre a tua realidade espiritual de estar morto com Cristo para o pecado
e a tua vida neste mundo que exige que você lute contra o pecado. Por que existe esse descompasso entre uma e outra coisa? Você está morto com Cristo para o pecado. Deveria ser automático, né? Afinal de contas, você já está morto com Cristo para o pecado. Não deveria haver luta. Não deveria haver conflito. Não deveria haver essa necessidade de matar alguma coisa em você que ainda dá ocasião ao pecado, porque você já está morto para o pecado. Ou ainda, não deveria haver a necessidade de você se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, porque Jesus já transformou o teu interior de modo que você sinta prazer na lei de Deus e alegria em obedecê-la. Por que existe essa luta? Por que existe esse conflito? Por que existe esse descompasso entre a tua realidade espiritual e a tua vida neste mundo? Essa vitória, pensamos nós, deveria ser automática para aqueles que estão mortos com Cristo para o pecado. Existe esse descompasso entre a tua realidade espiritual e a tua vida neste mundo, porque nós ainda vivemos na antiga criação. Nós somos parte da nova criação, mas nós ainda vivemos, em muitos aspectos, na antiga criação. Esse descompasso não é uma falha na redenção efetuada por Jesus. Não é que Jesus falhou, não é que Deus não planejou direito a salvação. Não, esse descompasso se dá pelo fato de que nós somos novas criaturas que vivem na criação antiga ainda. De acordo com Paulo, quem está em Jesus faz parte da nova criação de Deus. Se alguém está em Cristo, se alguém está unido a Jesus na sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão aos céus, se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criação. Ela faz parte da nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Jesus, essa pessoa faz parte da nova criação, mas ela ainda vive neste mundo que faz parte da antiga criação. Quanto mais o reino de Deus avança sobre o mundo, quanto mais a grande comissão de Jesus é cumprida pela igreja, aqui eu falei quase com... Deu uma ênfase na voz como o Cortella, né? Aquele filósofo pela igreja, né? Foi sem querer. Quanto mais o reino de Deus avança sobre o mundo e as nações são discipuladas e ensinadas a obedecer a Jesus, mais este mundo vai sendo renovado segundo a nova criação. Só que essa renovação, ela só estará completa quando Jesus retornar a este mundo pessoalmente para derrotar o seu último inimigo, que segundo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, é a morte. A morte é o último inimigo a ser derrotado. E quando Jesus derrotar o seu último inimigo, pessoalmente, então o reino de Deus estará consumado sobre a terra, estará completo. E então toda a criação antiga terá sido renovada na nova criação de Deus. Só que até que isso ocorra, os crentes nesse mundo são como estrangeiros. São como que pessoas que vivem num lugar que não é seu ainda propriamente. Nós somos parte da nova criação vivendo na antiga criação. Nós vivemos num período intermediário que na teologia um teólogo, se eu não me engano, foi um teólogo luterano, Oscar Cullmann, se eu não me engano, que ele cunhou a expressão já e ainda não.
O reino de Deus já está presente, mas ele ainda não está consumado de forma plena. Nós já temos a vida eterna, nós já temos aquela vida que é característica dos novos céus e da nova terra, mas nós ainda não estamos vivendo dos novos céus e da nova terra. Nós temos a vida que pertence aos novos céus e à nova terra, a vida eterna, mas nós não estamos lá ainda. O já e o ainda não. E normalmente a ilustração que se usa para explicar essa ideia do já e do ainda não é o dia D e o dia V na Segunda Guerra Mundial. O dia D foi o dia em que as tropas americanas invadiram a Normandia. Isso é retratado lá no início daquele filme do Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan. Aquela cena inicial que nós vemos, eles estão chegando, né, na praia, e daí abre, e daí começa todo aquele tiroteio, e um monte de soldados morre, né? Aquele ali é o dia D. A invasão da Normandia pelos soldados americanos. Aquele dia ali decidiu a derrota da Alemanha. Ali a Alemanha foi derrotada. Mas a guerra perdurou, né? Ela foi derrotada no seguinte sentido: foi aquela missão que determinou que dias, meses mais tarde, a Alemanha se rendesse. O dia D é o já, mas ainda não. O dia V é o dia da vitória. O dia em que a guerra encerrou. Então, Jesus, quando ele vem pregando o reino de Deus, e quando ele cumpre todas as coisas, como ele disse que ele cumpriria, então, quando ele sobe aos céus, ali é o dia D. Da mesma forma que os Estados Unidos invadiram a Normandia, Jesus invadiu este mundo. E a invasão que Jesus fez deste mundo determinou a mudança de toda a história. Mas ainda existem lutas e conflitos a serem travados. Então, o reino de Deus já está presente, onde quer que exista alguém que creia em Jesus, que confesse Jesus, ali o reino de Deus está. Mas o reino de Deus não está consumado, né? Nós não atingimos ainda a vitória final do reino de Deus. A vitória é certa. Da mesma forma que a vitória sobre a Alemanha nazista se tornou certa no dia D. Ela demorou para chegar, mas ali ela se tornou certa. Jesus veio e ele tornou certa a vitória do reino de Deus. Mas ainda existem conflitos. Ainda existem batalhas. Por exemplo, a tua família ainda não se submeteu ao reino de Deus, né? A tua família ainda não entrou no reino de Deus. Então, existe o conflito pela tua família. Existe conflito pelos teus amigos, existe conflito pelos teus vizinhos, existe conflito pelos seus colegas de trabalho, assim por diante. Existem vários conflitos, várias lutas, várias batalhas que devem ser travadas e devem ser vencidas. Até que o reino de Deus, de fato, tenha sido consumado neste mundo, os crentes experimentarão um descompasso em si mesmos entre a sua realidade espiritual e a sua vida neste mundo. Eles já estão mortos com Cristo, mas eles ainda têm que lutar contra o pecado. Eles ainda têm que mortificar os membros do seu corpo que ainda dão ocasião ao pecado. Então nós vivemos nesse período intermediário entre o já e o ainda não. Entre o já da primeira vinda de Jesus e a espera da segunda vinda de Jesus, quando ele vai derrotar a morte e consumar o reino de Deus.
É por isso que, conforme nós afirmamos a introdução dessa mensagem, é natural para o crente na nova aliança sentir prazer na lei de Deus e alegria em obedecê-la. É natural que isso ocorra. Mas a naturalidade dessa obediência não implica uma obediência automática. Não implica uma obediência sem esforço. Ou seja, mesmo fazendo parte da nova criação de Deus em Cristo, ainda estamos sujeitos à tentação. A tentação ainda existe para nós, né? É isso que eu quero dizer com estamos sujeitos à tentação. Não no sentido de que a tentação vem e ela domina sobre nós. Não, no sentido de que a tentação ainda existe para nós. Né? Sempre vai haver alguma coisa que vai nos tentar. Mesmo o crente que tem avançado, o crente que mais avançou no seu processo de santificação, o crente que mais se reeducou em sentir prazer na lei de Deus e alegria em obedecê-la, mesmo esse crente, mesmo para ele, ainda existe tentação. Sempre vai haver uma coisinha que vai mexer com ele e vai, de repente, colocar um conflito no interior dele entre o pecado e a obediência. É isso que eu quero dizer com estamos sujeitos, né? Nós ainda estamos sujeitos à tentação e ao pecado. É por isso que mesmo estando mortos com Cristo para o pecado, ainda temos que lutar contra o pecado, ainda temos que mortificar em nós os membros que ainda dão ocasião ao pecado. É por isso que ao falar desses nossos membros, Paulo afirma que eles estão sobre a terra. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Paulo aqui, ao afirmar que esses nossos membros estão sobre a terra, ele está criando um contraste e uma comparação entre os nossos membros que dão ocasião ao pecado e as nossas mentes e corações que estão fixos no céu, que estão fixos onde Jesus está, assentado à direita de Deus, que foi o modo como ele se expressou no início do capítulo 3, né? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Já que vocês ressuscitaram com Jesus, a mente de vocês deve estar onde Jesus está. E onde Jesus está? Jesus ressuscitou, mas Jesus não permaneceu na terra. Jesus ressuscitou e Jesus subiu aos céus, né? Então, se vocês já ressuscitaram com Cristo, a mente de vocês deve estar fixa no céu. A mente dos crentes deve estar fixa no céu. Mas mesmo o crente que tem a sua mente fixa no céu, ainda tem os seus membros sobre a terra. Então esse contraste que Paulo está criando entre os membros sobre a terra que dão ocasião ao pecado e a mente que está fixa no céu, onde Jesus está. E a comparação de Paulo aqui é semelhante àquela que Jesus fez aos seus discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Do ponto de vista da realidade espiritual, todos os crentes estão prontos. Porque eles foram crucificados com Cristo, eles estão mortos com Cristo, eles foram sepultados com Cristo, eles foram ressuscitados com Cristo e eles estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Do ponto de vista da realidade espiritual, todo crente, mesmo aquele que converteu agora e não progrediu em nada no seu processo de santificação, mesmo esse crente está pronto. O espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne ainda vive neste mundo que faz parte da antiga criação. Então a comparação de Paulo aqui se assemelha a isso que Jesus falou aos seus discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, as nossas mentes e corações adentraram ao céu,
né? Estão com Jesus no céu e nós estamos aprendendo com Jesus e de Jesus como devemos viver neste mundo. Mas os nossos membros ainda dão ocasião para o pecado, exatamente porque o mundo no qual nós estamos ainda faz parte da antiga criação. Essa tensão entre o espírito que está pronto e a carne que é fraca, esse descompasso que existe entre a nossa realidade espiritual de estarmos mortos com Cristo para o pecado e os nossos membros que ainda dão ocasião ao pecado, é a mesma tensão e o mesmo descompasso que existem entre a antiga humanidade de Adão e a nova humanidade em Cristo. E é muito comum nós falarmos que no crente existem duas naturezas em guerra: a natureza pecaminosa e a nova natureza. E essas duas expressões, elas foram consagradas pela teologia. Né? Os teólogos a todo momento falam da natureza pecaminosa, da velha natureza e da nova natureza. Né? Mas talvez uma melhor forma de expressarmos a realidade do crente não é falarmos de natureza, e sim de humanidade. A velha humanidade de Adão versus a nova humanidade de Cristo. Porque embora Paulo jamais fale de natureza pecaminosa e de nova natureza, ele nas suas cartas, ele sempre se refere ao velho homem e ao novo homem. E homem aqui poderia ser traduzido como humanidade, a velha humanidade e a nova humanidade. A velha humanidade é a humanidade herdada de Adão, que é contrária a Deus e inimiga de Jesus. Já a nova humanidade é aquela que os crentes recebem pela fé em Jesus. É a própria humanidade de Jesus. Quando alguém crê em Jesus, verdadeiramente, essa pessoa recebe em si mesmo a nova humanidade que pertence ao próprio Jesus, a humanidade do próprio Jesus. E essa nova humanidade que herdamos de Jesus, ela é perfeita em Jesus. Ela é perfeita em Jesus. Mas em nós, ela deve ser aperfeiçoada. Em nós, ela deve crescer em santidade até atingir a maturidade. Porque existe uma diferença básica entre santidade e maturidade. Algumas pregações atrás eu falei que existe uma diferença básica entre inocência e justiça. Uma criança de 2 anos é inocente, né? Ela não cometeu nenhum pecado. Mas ela não é justa. Porque não tendo cometido nenhum pecado, ela também não obedeceu nada da lei de Deus, né? Ela é inocente, mas ela não é justa. Existe também uma diferença básica entre santidade e maturidade. Uma criança de 2 anos, num certo sentido, é santa, porque ela não cometeu pecado. Mas ela não é madura, né? Ela não tem maturidade. Jesus sempre foi perfeitamente santo. Desde o seu nascimento, passando por toda a sua vida, até chegar à sua morte e ressurreição. Obviamente, Jesus foi eternamente santo, mas eu estou pensando apenas a partir da encarnação, né? Jesus, desde o seu nascimento, desde o ventre de Maria, Jesus foi perfeitamente santo. O menino Jesus, de 2 anos, era perfeitamente santo. Mas sendo perfeitamente santo, por não ter cometido pecado algum, ele não tinha nenhum pingo de maturidade, né? O menino Jesus não era maduro. O menino Jesus de 2 anos era imaturo. O menino Jesus de 5 anos era imaturo. Né? O menino Jesus de 5 anos não tinha a mesma maturidade do homem Jesus de 30 anos. A maturidade
ela vem como? A maturidade surge a partir da onde? Ela vem com o tempo. Né? A partir do momento que nós somos colocados diante das escolhas difíceis da vida. Quando somos confrontados, inclusive, com as tragédias da vida. É ali que a maturidade surge, né? Quando você tem um dilema e você tem que escolher entre uma e outra opção. E você escolheu errado. E você pagou por ter escolhido errado. Então, o que acontece? Você amadurece um pouco, né? Você pensa, agora eu sei o que eu devo fazer. Se essa situação ocorrer de novo, eu sei o que eu devo fazer. Eu não devo fazer o mesmo que eu fiz no passado. Eu devo fazer isso. Você amadureceu um pouquinho. E quanto mais dilemas você enfrenta, quanto mais escolhas difíceis você deve fazer, quanto mais tragédias se abatem sobre você, mais maduro você deveria ser. A santidade de Jesus aos 2 anos era extremamente agradável a Deus. Deus, o Pai, se alegrou com a santidade de Jesus aos 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, a santidade de Jesus aos 2 anos não tinha muito valor, né? Porque aos 2 anos, Jesus não teve que enfrentar nenhuma tentação de ordem sexual, por exemplo. Né? Então, Deus o Pai se alegrava com a santidade de Jesus aos 2 anos, mas, ao mesmo tempo, a santidade de Jesus aos 2 anos não tinha muito valor porque ela não tinha sido testada ainda. Né? Jesus aos 2 anos ainda não tinha sido tentado pelo diabo no deserto como ele seria aos 30 anos. À medida em que Jesus foi crescendo, à medida em que Jesus foi obrigado a fazer escolhas difíceis diante das dificuldades e tragédias da vida, Jesus foi amadurecendo. E à medida em que ele foi amadurecendo, a santidade dele, a justiça dele, foi ganhando peso e valor diante de Deus. Né? É com relação a isso que o autor de Hebreus escreveu as seguintes palavras: nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu... Nossa, um bichinho voou aqui em mim. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para os que lhe obedecem. Jesus aprendeu o valor da sua obediência a Deus por tudo aquilo que ele sofreu, não apenas na cruz, mas de fato por tudo aquilo que ele sofreu durante toda a sua vida. Né? Porque quando Isaías fala de Jesus como um homem de dores, não é apenas um homem de dores no final da vida, na crucificação, não. É um homem de dores ao longo da vida. Jesus aprendeu o valor da sua obediência a Deus por tudo aquilo que ele sofreu ao longo da sua vida. Ou seja, Jesus sempre foi perfeitamente santo, mas ele acrescentou a essa santidade o quê? Maturidade. E então, tendo acrescido maturidade à sua santidade intrínseca, Jesus foi, por assim dizer, conforme o escritor de Hebreus, ele foi aperfeiçoado, tornando-se fonte de salvação eterna para nós. Considere então o seguinte: tendo você recebido a salvação que Jesus conquistou, Deus muito bem poderia ter te santificado imediatamente. Deus muito bem poderia ter te transformado de tal modo que não existisse mais tentação para você.
Deus poderia ter te transformado de tal modo que não existisse possibilidade de você cometer pecado algum. Mas não foi isso que Deus fez. E muitos aqui diriam, não, Deus não fez isso porque Deus preza muito o livre-arbítrio humano, Deus dá muito valor ao livre-arbítrio humano e Deus jamais violaria o livre-arbítrio dos seus filhos. Não, isso é mentira, porque na eternidade Deus vai violar o livre-arbítrio dos seus filhos, porque na eternidade vai ser incapaz de algum dos seus filhos pecarem contra ele, né? Na eternidade não vai existir possibilidade de pecado. Então, quer dizer, na eternidade Deus vai violar o livre-arbítrio dos seus filhos, não permitindo que eles tenham liberdade para pecar contra ele. Então, a razão pela qual Deus não te santificou imediatamente, de modo que não existisse mais tentação, de modo que não existisse mais a possibilidade de você pecar contra ele, não é porque ele valoriza demais o teu livre-arbítrio, não. A razão pela qual Deus não fez isso é porque se ele fizesse isso, ele estaria te roubando do processo de amadurecimento. Se ele fizesse isso, todos os filhos dele seriam perfeitamente santos, né? Mas essa santidade não teria nenhum valor, porque ela estaria desacompanhada da maturidade. É a mesma santidade, por exemplo, de uma pessoa adulta, mas que tem problemas mentais, de modo que ela não se desenvolveu mentalmente. É uma pessoa, de repente, de 40 anos, mas que a sua mente é de uma criança de 6 meses de idade. Assim é que seriam os filhos de Deus. Perfeitamente santos, mas completamente imaturos. E o objetivo de Deus é que os seus filhos se tornem tão maduros quanto Jesus. Deus quer que os seus filhos sejam tão santos quanto Jesus, mas não meramente santos como Jesus, não. Deus quer que os seus filhos tenham a mesma maturidade de Jesus. Então, da mesma forma que Jesus, sendo perfeitamente santo, teve que aperfeiçoar a sua santidade por meio da maturidade que ele foi ganhando ao longo dos anos, assim também os filhos de Deus. Assim também é o que Deus quer para os seus filhos. Que a santidade que eles tenham em vida seja acompanhada dessa maturidade. Voltando então ao que dizíamos antes. Com relação a nós, em vez de falarmos de natureza pecaminosa e nova natureza, devemos falar de velha humanidade e nova humanidade. A velha humanidade é a humanidade herdada de Adão, que é contrária a Deus, inimiga de Jesus. Já a nova humanidade é aquela que recebemos pela fé em Jesus. Essa nova humanidade é a própria humanidade de Jesus que todo filho de Deus recebe, e ela deve ser aperfeiçoada em nós. Ela já é perfeita em Jesus, mas em nós, ela deve ser aperfeiçoada. Para que, crescendo em santidade, atinjamos também a maturidade. Os membros aos quais devemos mortificar são os membros da velha humanidade de Adão, que continuam nos assombrando com os seus desejos e paixões pecaminosas. E é por isso que, na minha tradução do versículo 5, eu fiz assim a minha tradução do versículo 5. Portanto, fazei morrer os membros da velha humanidade que em vós ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos que são próprios dessa realidade terrena. Você recebeu de Cristo a nova humanidade que é segundo Ele mesmo. Mas essa nova humanidade em Jesus precisa ser santificada e amadurecida. E o processo pelo qual você é santificado e adquire maturidade se dá exatamente por meio desse conflito entre a velha humanidade de Adão
e a nova humanidade em Cristo. Você deve fazer morrer os membros da velha humanidade que em você ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos que são próprios dessa realidade terrena. A palavra grega, traduzida aqui pela nossa Bíblia como mortificai e por mim como fazer morrer, é o verbo necrou, de onde nós temos, por exemplo, as palavras necrosar, necrose, necrotério e assim por diante. O que é uma necrose? Uma necrose ocorre quando as células de um tecido do corpo humano morrem. Isso é uma necrose. Quando as células de um determinado tecido do corpo humano morrem. É isso que você deve fazer com os membros da velha natureza que em você ainda dão ocasião ao pecado. Você deve fazê-los necrosar. Você deve fazê-los morrer. E como você fará isso? Como você faz morrer? O que Paulo ordena aqui não é diferente do que Jesus ordenou em Mateus 18. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Isso é Mateus 18. Se você agora literalmente arrancasse um dos teus olhos, se você agora literalmente cortasse uma das suas mãos, um dos teus pés e jogasse fora, e não se importasse em recolhê-los e ir rápido para o hospital para ver se ainda dá tempo de, colocar os olhos, nem sei se daria, mas pelo menos a mão e o pé, existe a possibilidade. Se você fizesse isso, se você arrancasse os olhos, cortasse a mão e o pé e jogasse fora, o que aconteceria com os olhos, os pés e as mãos? Morreriam, eles necrosariam. Não demoraria, você chegaria ali perto, já estaria meio que cheirando mal, E se você deixasse mais um pouquinho, daqui a pouco já teria vermes, se movendo ali e comendo aquela carne apodrecida. É isso que Paulo e Jesus estão ordenando. Não literalmente, mas a imagem é essa. E perceba que na imagem usada por Jesus, nem um olho, aqui sem querer escrevi mãe, nem o olho, nem a mão, não é mãe, é mão. Nem o olho, nem a mão, nem o pé são pecados em si. O olho, a mão e o pé não são pecados em si, mas são os meios pelos quais o pecado que está dentro de você se manifestam. Qual seria então a aplicação prática das palavras de Jesus e de Paulo? A aplicação prática é essa. Você deve notar quais são os pensamentos, quais são as atitudes, quais são as ações que, mesmo não sendo pecados em si, te conduzem a pecar. E nós podemos ilustrar isso para facilitar o entendimento. Todos nós sabemos que o uso de bebidas alcoólicas não é um pecado em si, Não é um pecado porque não existe proibição, não beberás álcool ou bebida alcoólica ou qualquer coisa parecida, Não existe uma proibição nesse sentido. O próprio Jesus bebeu vinho, então se nós dissermos que beber
álcool é pecado, nós estaremos dizendo que Jesus pecou. E se Jesus pecou, então, o que a gente está fazendo aqui? Né? Jesus pecou, ele não pode salvar ninguém, nem mesmo ele pode ser salvo por si. Né? Então, o próprio Jesus bebeu vinho e Jesus não transformou o vinho em água no casamento. Jesus não chegou, não, tá tudo errado nesse casamento, vocês não devem estar bebendo vinho, eu vou transformar esse vinho em água, porque a água, inclusive, é melhor para a saúde do que vinho. Né? O álcool, né? Hoje a gente sabe, o álcool é algo tóxico para o organismo. E Jesus certamente sabia que o álcool é tóxico, porque Jesus foi aquele que criou o ser humano e foi Jesus que criou o próprio álcool. Né? Então Jesus sabe que o álcool é tóxico. Alguém que toma álcool, mesmo a pessoa que não toma, se embebeda, o organismo faz de tudo para expulsar aquele álcool ali o mais rápido possível, porque o álcool está fazendo mal. E Jesus sabia disso, e mesmo assim Jesus não transformou o vinho em água. Jesus transformou a água em vinho. Então todos nós sabemos que usar bebidas alcoólicas, beber, não é pecado. O pecado é deixar-se dominar pelo álcool. Né? O pecado é não se contentar com uma taça de vinho, mas querer beber o garrafão inteiro. A ponto de perder a consciência. A ponto de não ter mais controle sobre os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. É por isso que Paulo, lá em Efésios, vai contrastar o beber vinho com estar cheio do Espírito Santo. Né? Muitos vão dizer, Paulo ali está dizendo que a ação do Espírito Santo é como que o vinho agindo na pessoa. Né? Tanto que lá na década de 80 e 90 existia, né? A pessoa está embriagada no Espírito. Né? A pessoa está cheia do Espírito e estando cheia do Espírito ela está agindo como se estivesse bêbada. Não, o contraste que Paulo está fazendo ali é sobre a ação. A ação do álcool na mente da pessoa é entorpecer a mente da pessoa. Né? A pessoa não consegue mais pensar de forma tão clara quanto ela pensa quando não está com a cabeça cheia de álcool, né? As próprias reações dela não são tão rápidas, é por isso que sempre é crime e um pecado, inclusive, beber e dirigir, né? Porque tá lá o motorista bêbado, a reação dele ao ver alguém aparecendo na frente dele vai ser bem mais lenta. E ele corre o risco de atropelar alguém. Né? Claro que a pessoa sempre pode atropelar alguém estando sóbria, mas a reação da pessoa sóbria sempre vai ser mais rápida. Mais rápido ela vai pisar no freio e tentar desviar da pessoa. A pessoa bêbada não, ela vai demorar. Né? Então, o contraste que Paulo faz lá em Efésios é esse. O álcool entorpece a mente da pessoa, já o Espírito deixa a mente da pessoa aguçada. O Espírito Santo deixa a mente da pessoa capaz de discernir tudo. O homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém ele é discernido, escreveu Paulo aos Coríntios. Mas voltando aqui. O pecado com relação a bebidas alcoólicas é o exagero, é deixar-se controlar. Esse é o pecado. Deixar-se controlar pelo álcool a ponto de perder a capacidade de raciocinar e a capacidade de agir de forma correta. Eu nunca fui alcoólatra, tá? Mas digamos que antes da minha conversão a Jesus, eu tenha sido um alcoólatra, tá? Para fins de ilustração, digamos que eu tenha sido um alcoólatra antes da minha conversão. E digamos ainda que mesmo agora, mesmo após a minha conversão a Jesus, eu ainda tenho uma grande dificuldade com o álcool. Aquilo que nós tratamos na semana passada, né? Alguns alcoólatras, quando eles são convertidos, Jesus os liberta imediatamente. De modo que eles podem estar na presença do álcool e eles não vão sentir nada. Eles, inclusive, podem tomar um pouco e eles não vão se sentir tentados a continuar tomando. Não. Já outras pessoas,
são salvas por Jesus, mas Jesus não as liberta imediatamente do vício do álcool, por exemplo. E digamos então que esse seja o meu caso. Eu me converti a Jesus, mas Jesus, com os propósitos que ele tem para a minha vida, ele disse: eu não vou libertar o João imediatamente disso. Eu quero que o João lute um pouco com esse pecado. Isso vai ser bom para ele. Ele vai amadurecer. Essa luta que ele vai ter vai ser boa para ele lá na frente, daqui a 10 anos. Vai ser bom para ele. Então não vou libertar ele imediatamente disso. Então, eu sou convertido a Jesus, mas eu ainda tenho grande dificuldade em controlar o uso de bebidas alcoólicas. Neste caso, o que significa para mim mortificar os membros da velha humanidade que em mim ainda dão ocasião ao pecado? Neste caso, o alcoolismo. É não tomar nem engole, mas mais do que isso. Antes de dar uma resposta. O que significa para mim arrancar o olho, cortar a mão e cortar o pé? Significa me abster de qualquer contato com o álcool. Não apenas de evitar colocar o álcool na minha boca, mas de fato, de repente, evitar lugares onde eu sei que estará sendo servido álcool. Vocês não precisam fazer isso. Porque no caso de vocês se converteram a Jesus e Jesus libertou vocês imediatamente do alcoolismo. Então vocês não precisam arrancar esse olho, vocês não precisam cortar essa mão, vocês não precisam cortar esse pé, mas eu preciso. De repente, eu vou ter que evitar companhias. Pessoas, inclusive, que são amigas minhas, familiares meus, mas que eu sei que se eu estiver com eles, eu já conheço eles, eu sei como eles são, e eu sei que se eu estiver com eles, eu vou acabar cedendo à tentação e vou acabar bebendo, e não apenas bebendo, mas bebendo além da conta. Então, isso é cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Isso é mortificar os membros que ainda dão ocasião ao pecado. E perceba que isso é completamente diferente das superstições ensinadas pelos falsos mestres de Colossos. Porque os falsos mestres de Colossos, eles ensinavam o seguinte: aquilo que está no versículo, no capítulo 2, versículo 20, a partir do versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Isso aqui que os falsos mestres ensinavam, não toques, não proves, não manuseis, é diferente do que Paulo e Jesus ordenam. Essas superstições, resumidas em não toques nisso, não proves aquilo, não manuseies aquele outro, isso prometia vitória sobre o pecado, como se a mera e simples abstinência de algo pudesse te dar controle sobre o pecado. O ascetismo ensinado pelos falsos mestres, porque isso é ascetismo, né? Uma pessoa ascética é uma pessoa que ela se abstém de algo. Né? O ascetismo era muito comum, por exemplo, no período medieval. Né? Os monges da Igreja Católica, muitos deles eram ascéticos. Né? Então, eles se privavam das coisas boas da vida. Uma delas, por exemplo, o sexo. Né? Eles não casavam. Eles eram ascéticos, eles abdicavam do sexo, eles não casavam. Eles não
eles faziam questão, às vezes, de comer uma comida que não era agradável ao paladar. Por quê? Porque eles não queriam sentir prazer ao comer alguma coisa. Eles, muitas vezes, machucavam os seus corpos. Se chicoteavam ou usavam adereços que machucavam a carne. Por quê? Porque eles estavam nesse mesmo espírito aqui dos hereges lá de Colossos, né? O segredo para a vitória é se abster das coisas, se abster de tudo. Não toques, não proves, não manuseies. Sim. No chão, tu não vai deitar sobre um colchão que é confortável. Não, tu vai deitar numa superfície dura, né? Ou às vezes até numa superfície que tem espinhos, né? Que vai machucar o teu corpo, né? Tudo isso tentando conseguir vitória sobre o pecado, seguindo essa heresia de Colossos aqui. Não proves, não toques, não manuseies, tu tem que te abster. Ou como Paulo escreveu lá para Timóteo, né? Tu não pode comer as coisas boas que Deus criou, os alimentos bons que Deus criou, tu tem que se abster, proibir o casamento, né? E assim por diante. Essa ideia era ensinada pelos ascéticos aqui de Colossos, mas não é isso que Jesus e Paulo estão ensinando. Porque o que esses hereges aqui estão ensinando está fundamentado na mágica, né? Porque não existe razão racional pela qual alguém, ao abdicar de alguma coisa boa, como por exemplo uma boa comida, não existe razão pelo qual eu deixar de comer uma boa comida, eu vou obter vitória sobre o pecado. Não existe razão lógica por trás disso, né? Já o que Paulo e Jesus ensinam, existe uma razão espiritual e lógica, né? O cara tem problema com bebida alcoólica. Se ele quer evitar beber, ele tem que evitar os ambientes, né? Existe uma razão lógica para isso, né? Outros crentes que não têm problema, eles não precisam fazer isso. Por exemplo, se eles são convidados para uma festa de final do ano na empresa, né? E eles sabem que na festa de final do ano da empresa vai ter bebida alcoólica. O crente que não tem problema, ele pode frequentar essa festa. Ele pode ir lá confraternizar com seus colegas de trabalho, porque ele não tem problema com bebida alcoólica, ele não vai estar na presença do álcool, ele vai se sentir grandemente tentado a beber até cair bêbado. Já o crente que tem problema, se eu quero amadurecer espiritualmente, se eu quero me santificar, se eu quero me reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria obedecê-la, eu não vou poder ir nessa festa. Eu vou ter que evitar esse ambiente. Eu vou ter que evitar essas pessoas, essas companhias. Eu me lembro que há um tempo atrás eu vi a pregação de alguém e me chamou a atenção porque foi bem na época que eu estava pregando em Colossenses, e exatamente aqui em Colossenses 2, versículos 20 e 21. Eu vi a pregação de alguém e a pessoa estava falando acerca do jejum. E da necessidade que os crentes têm de jejuar. Isso é correto, né? Os crentes devem jejuar, né? Jesus disse, quando jejuardes, né? Quer dizer, então, existe uma expectativa nas palavras de Jesus, de que os crentes venham lá jejuar. Um dos benefícios que essa pessoa apresentou para o jejum foi exatamente o benefício apresentado pelos hereges aqui de Colossos. Essa pessoa disse o seguinte, olha, ao aprender a abdicar da alimentação por um determinado tempo, por um dia, ou por 2, ou por 5 dias, né? A pessoa vai jejuar por 5 dias. A pessoa por 5 dias não vai colocar nenhum alimento na sua boca,
né? Então essa pessoa disse, ao você aprender a controlar esse apetite por comida, você vai aprender a se controlar com relação ao pecado. Eu pensei, essa pessoa, ela não percebe, mas ela tá ensinando contra aquilo que Paulo falou. Porque olha só o que Paulo ensina aqui. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Essas coisas todas perecem pelo uso, né? Aquilo que você toca, aquilo que você prova, aquilo que você manuseia, tudo isso perece pelo uso, né? Pensa na comida, a comida que você come. A comida que você come, a partir do momento que você come ela pereceu, né? Porque você vai colocar ela para dentro do estômago, os ácidos ali vão destruir tudo aquilo ali, né? Vai quebrar todas aquelas moléculas ali em moléculas que podem ser aproveitadas pelo organismo humano. Aquela comida foi destruída. O que não pode ser aproveitado depois vai ser, né, rejeitado pelo corpo, né? O número 2, né? Então, quer dizer, o que isso que perece pelo uso te ajuda na santificação? Não te ajuda em nada. O que se controlar para não comer durante 5 dias vai te ajudar na luta contra o pecado? Em nada. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Essas coisas, na verdade, elas têm alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas elas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Essas coisas, elas só servem para a pessoa dizer, olha como eu sou espiritual. Eu sou mais espiritual que os meus irmãos. Os meus irmãos passaram a semana inteira se empanturrando de comida, eu passei a semana inteira jejuando. Eu não coloquei nenhuma comida na minha boca, só bebi água. Essa é uma forma, então, errada de ensinar algo certo. O jejum é correto? Sim, o jejum é correto. Mas o abster-se de comida por si só não te ajuda em nada na vitória contra o pecado. O jejum só vai te ajudar na vitória contra o pecado se o objetivo do teu jejum for esse, né? Se você jejuar e enquanto você está jejuando, você coloca diante de Deus, Senhor, o Senhor está vendo que eu tenho dificuldades com esses e esses pecados. E eu quero, esses 5 dias de jejum aqui, o objetivo deles é para que o Senhor me dê vitória sobre esses pecados. Então, durante esses 5 dias, eu vou orar ao Senhor para que o Senhor me dê vitória sobre o pecado. Durante esses 5 dias aqui, eu vou ler a tua palavra à procura de estratégias para vencer esses pecados. É assim que o jejum coopera para que você vença o pecado. Orando para que Deus te dê vitória sobre o pecado e buscando na Escritura estratégias para vencer o pecado. Agora, o jejum pelo jejum, o mero simplesmente abster-se de comida, isso não te ajuda em nada. O mero abster-se de comida não é diferente de um monge católico medieval chicoteando a si mesmo. Ou deitando no chão em vez de sobre um colchão. Ou então abstendo-se de sexo, não casando com nenhuma mulher. Ou então abstendo-se de uma boa comida, comendo uma comida que propositadamente tem gosto ruim. Não existe diferença entre uma e outra coisa. A pergunta então é, voltando aqui à pregação, a pergunta então é a seguinte: quais são os pecados nos quais você tem caído? Quais são os pecados que você tem cometido e dos quais você tem que confessar e aos quais você tem que confessar a Deus com arrependimento? Quais são esses pecados? Para cumprir os mandamentos dados por Jesus e por Paulo, né, de fazer morrer os membros que dão ocasião ao pecado, para cumprir o mandamento dado por Jesus de arrancar o olho, a mão e o pé que te fazem tropeçar, você terá que analisar a tua vida
e determinar os pensamentos, as atitudes e as ações que te levam a cometer esses pecados. Você terá que sentar, pegar um caderno e anotar. São esses pecados aqui que eu estou cometendo. Tá bom. Agora, o que ocorre antes de eu cometer esse pecado aqui? O que acontece antes de eu cometer esse pecado? Quais são os pensamentos que eu tenho antes de cometer esse pecado? Quais são as atitudes que eu tenho antes de cometer esse pecado? O que eu faço antes de cometer esse pecado? E você vai anotar. Ó, antes de cometer esse pecado aqui, eu tenho esses e esses pensamentos. Antes de cometer esse pecado aqui, eu tenho essas e essas atitudes. Antes de cometer esse pecado, eu faço isso e aquilo. Isso e aquilo que você faz não são pecados em si, mas são coisas que te levam a cometer aquele pecado. Os pensamentos e as atitudes não são pecados em si, mas são pensamentos e atitudes que te levam a cometer o pecado. Então você terá que chegar a essas conclusões. Sempre que eu tenho esses e esses pensamentos, eu cometo tais e tais pecados. Sempre que eu tenho tais e tais atitudes, eu cometo este e aquele pecado. Sempre que eu faço isso ou aquilo, eu peco contra Deus desta e daquela maneira. Tendo chegado a essas conclusões, o que você faz? Você arranca o olho. Você corta a mão. Você corta o pé. Você faz morrer. Você faz morrer esses pensamentos, essas atitudes e essas ações que te fazem pecar. Surgiu o pensamento na tua mente e agora tu já tem consciência de que esse pensamento logo adiante vai te levar ao pecado? Surgiu o pensamento? Expulsa o pensamento da tua mente. Você está com certa atitude, né? Um certo tipo de comportamento, e você agora já tem consciência de que sempre quando você demonstra esse tipo de atitude, sempre que você demonstra esse tipo de comportamento, logo adiante você comete pecado? Você começou a agir daquela maneira? Para de agir dessa maneira. Arranca esse olho, corta essa mão, corta esse pé, mortifica isso que em você ainda está dando ocasião ao pecado. Você começa a fazer algo e você agora já tem consciência que isso que você faz, daqui a 5 minutos ou daqui a 1 hora, vai te levar ao pecado. Para de fazer. E uma boa estratégia para cortar isso, para fazer morrer isso, é o seguinte: surgiu o pensamento, já apresenta esse pensamento em oração a Deus. Faz uma oração. Surgiu o pensamento, faz uma oração a Deus e lê um capítulo da Bíblia. Porque às vezes os pensamentos são difíceis de controlar, né? Às vezes a gente até tem noção de que o pensamento não é muito construtivo, não é muito edificante, mas é difícil. Surgiu o pensamento, começa a orar a Deus. E diz: o Senhor está vendo os meus pensamentos, o Senhor está vendo que, o Senhor sabe que sempre que eu penso isso, eu acabo pecando depois contra o Senhor. Então peço que o Senhor me ajude. Eu não quero pensar isso. E fico orando a Deus até que aquele pensamento vá embora. E já aproveita e lê um capítulo da Bíblia. E vai te treinando dessa forma. Surgiu o pensamento, ora e lê a Bíblia. Ou se não pode ler um capítulo, pelo menos lê 1, 2, 3, 4, 5 versículos da Bíblia.
Fica. Eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso. Então, tendo chegado às conclusões de quais são os pensamentos, atitudes e ações que te levam a pecar, você tem que cortar isso, você tem que evitar esses pensamentos, atitudes e ações. E você vai perceber que existem coisas que são fáceis de serem cortadas da tua vida e existem outras que são difíceis, né? E a própria imagem de Jesus, né, usada por Jesus, demonstra que muitas vezes vai haver uma dificuldade, porque não é fácil, né, pensar literalmente arrancar o olho, né? Imagina enfiar uma coisa lá dentro e pegar e puxar e jogar fora. Ou então pegar uma faca, um machado, alguma coisa assim, e cortar a tua mão fora, cortar o teu pé fora. A pessoa tem que estar num estado de espírito bem preparado para fazer isso, exatamente porque não é algo fácil de ser feito, né? Então, existirão coisas que você vai perceber, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu já teria vencido esse pecado há muito tempo. Né? Já ter outras coisas, você vai perceber que é difícil. São difíceis. Mas mesmo assim, você terá que fazer. E pode ser, eu até já adiantei isso antes, pode ser que você vai precisar cortar relacionamentos e amizades que você tem. Pois você vai perceber que o que te influencia em direção ao pecado é exatamente esses relacionamentos e amizades. Isso não necessariamente será para sempre, esse corte de relacionamento e amizade. Será até o momento em que você terá atingido o nível de maturidade suficiente para não se deixar influenciar por elas e sim começar a influenciar essas pessoas. Né? Porque ou você influencia ou você é influenciado. Não existe meio termo. Não existe um relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, ou qualquer outro tipo de relacionamento. Não existe um relacionamento em que não existe uma influência ocorrendo ali. Ou você está influenciando aquela pessoa, ou aquela pessoa está te influenciando. E se você percebe que é exatamente aquela pessoa, talvez sem querer, talvez ela não esteja fazendo propositadamente. Sem querer, ela está te conduzindo ao pecado. Se você percebe que aquela pessoa que está te conduzindo ao pecado, não é você que está influenciando ela. É ela que está te influenciando. Então, você vai ter que cortar esse relacionamento provisoriamente até que você tenha crescido e amadurecido o suficiente para se relacionar com as pessoas e não se deixar influenciar por elas, e sim influenciá-las. E isso certamente, se realmente existe uma amizade, né, isso é mais difícil. E às vezes até a pessoa faz parte da família. Não é apenas uma relação de amizade, é uma relação, né, de família. Isso realmente é difícil. Mas é necessário. E já que nós estamos falando de pecado, Paulo lista 5 exemplos aqui de comportamentos pecaminosos, né, no versículo 5. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza. E com relação a este último aqui, a avareza, Paulo afirma que a avareza é um tipo de idolatria. Eu traduzi assim essa lista de pecados no versículo 5. A imoralidade sexual em suas várias formas, a impureza própria de uma vida desregrada, o desejo que não se permite controlar e refrear, a cobiça por coisas más e a ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem, que é a idolatria.
Então, fornicação eu traduzi como imoralidade sexual em suas várias formas. Impureza eu traduzi como impureza própria de uma vida desregrada, de uma vida que não obedece às regras da lei de Deus. Afeição desordenada eu traduzi como desejo que não se permite controlar e refrear. Vil concupiscência eu traduzi como cobiça por coisas más. E a avareza eu traduzi como ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem. Paulo lista esses 5 desejos e paixões pecaminosos, mas obviamente o mandamento dele aqui não se limita a esses 5. Né? Ele está apenas exemplificando, ele não está limitando a esses 5 aqui. Você deve matar e fazer morrer tudo e qualquer coisa que em você ainda dá ocasião a esses pecados aqui e a qualquer outro. Agora, por que você deve fazer isso? Por que você deve fazer morrer os membros da velha natureza ou velha humanidade? Aqui eu esqueci de trocar, eu deveria ter trocado. Vou trocar depois. Que você ainda dão ocasião ao pecado. Porque eu editei essa pregação aqui e às vezes, quando está editando, passa alguma coisa desapercebido, né? Obviamente existem muitas razões para isso, mas a razão explicitada por Paulo aqui em Colossenses é dada no versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É por causa dessas paixões pecaminosas que vem a ira de Deus sobre aqueles que os obedecem. Essa é a razão explicitada por Paulo aqui. A ira de Deus vem sobre os desobedientes. Exatamente porque na sua rebeldia, eles rejeitam o chamado do Evangelho e a fé em Jesus. Eles rejeitam isso. Você, por outro lado, não rejeitou, né? Você, por outro lado, respondeu ao chamado do Evangelho e pela fé em Jesus você se tornou filho de Deus, em tudo obediente a Ele. Mas como você pode saber que é filho de Deus? Em tudo obediente a Ele. Bom, você terá a certeza de que é filho de Deus em tudo obediente a Ele, se em tudo você obedecer a Deus. E se tendo desobedecido a Deus, você voltar atrás e confessar a Ele o pecado com arrependimento e fé. A gente pode pensar em Davi, por exemplo, né? Davi, a Escritura diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que o próprio Deus disse, fará toda a minha vontade. Davi adulterou. E Davi não apenas adulterou, e Davi ainda mandou matar o marido da mulher com a qual ele adulterou. E ainda assim Davi continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. Um homem que faria toda a sua vontade. Por quê? Por que Davi continuava sendo? Porque ele voltou atrás. Né? Por um tempo ele permaneceu endurecido pelo pecado. Mas quando ele foi confrontado pela palavra de Deus dita pelo profeta, ele caiu em si. Ele voltou atrás. Ele se arrependeu. E ele aceitou a disciplina de Deus pelos pecados que ele cometeu. Isso demonstrava que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que faria toda a vontade de Deus. Não deixa a espada cair. Quase foi. Isso mostra, mesmo ele tendo pecado contra Deus, ele voltou atrás. Desculpe. Mesmo tendo pecado, ele voltou atrás. Agora, se ele não tivesse voltado atrás, e se ele fosse como Saul, porque Saul também pecou contra Deus, né? Mas Saul não voltou atrás. E se ele fosse como Saul, bom, se ele fosse como Saul, então
Davi não seria um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem que faria toda a vontade de Deus. Então, como você sabe que você é diferente dessas pessoas aqui no versículo 6? As pessoas do versículo 6 são pessoas que são filhos da desobediência. São pessoas que desobedecem a Deus. Como você sabe que você é diferente delas? Como você sabe que você é filho de Deus e em tudo obediente a Ele? Você sabe se você obedece a Deus em tudo, e se tendo desobedecido a Deus em alguma coisa, você, assim como Davi, volta atrás, confessa a Deus com arrependimento e fé, e aceita qualquer disciplina, que Deus queira colocar sobre você. A disciplina de Deus sobre Davi, por exemplo, foi uma crise familiar que permaneceu por gerações. Tudo aquilo ali que vai acontecer depois com Tamar, o meio-irmão de Tamar se apaixonando por ela, então estuprando ela e daí rejeitando ela, daí o Absalão vai lá e mata o cara que fez isso. Tudo aquilo ali é consequência do pecado de Davi e tudo aquilo ali é Deus disciplinando Davi. Assim é você. Você sabe ser filho de Deus, em tudo obediente a Ele, se de fato em tudo você o obedecer, e se tendo desobedecido, você volta atrás no pecado com arrependimento e confissão e fé. Agora, se você se negar a obedecê-lo, ou se tendo desobedecido a Deus, você se negar a voltar atrás, você deixará claro que não está entre os filhos de Deus que são obedientes a Ele. Você deixará claro que está entre aqueles que Paulo se refere aqui no versículo 6. Os filhos da desobediência, sobre os quais vem a ira de Deus. Você é um dos filhos de Deus em tudo obediente a Ele, ou você continua entre aqueles que na sua rebeldia desobedecem a Deus? Se você é um filho de Deus, em tudo obediente a Ele, você obedecerá aos mandamentos de Jesus e de Paulo. Se você é um filho de Deus, em tudo obediente a Ele, você analisará a sua vida para determinar quais são os pecados que você comete e quais são os pecados, atitudes e ações, até mesmo relacionamentos que te conduzem a esses pecados. Se você é um filho de Deus em tudo obediente a Ele, você arrancará, cortará e fará morrer todos os pensamentos, atitudes, ações e relacionamentos que te levam a pecar contra Deus. E como consequência, Deus te abençoará. Né? Porque se a ira dele vem sobre os filhos da desobediência, certamente a bênção dele vem sobre aqueles que o obedecem. Então, evite os pensamentos, atitudes, ações e relacionamentos que te conduzem à imoralidade sexual nas suas várias formas. Aqui eu vou usar os pecados listados por Paulo como exemplo, tá? Evite os pensamentos, atitudes e ações e pessoas que te conduzem à impureza própria de uma vida desregrada, de uma vida que não obedece às regras da lei de Deus. Evite os pensamentos, atitudes e ações e relacionamentos que te conduzem ao desejo que não se permite controlar e refrear. Evite os pensamentos, atitudes, ações e relacionamentos que te conduzem a cobiçar coisas más. Evite os pensamentos, atitudes, ações e relacionamentos que te conduzem à ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem, que é a idolatria. E por fim, evite os pensamentos, atitudes, ações e relacionamentos que te conduzem à prática de todo e qualquer pecado. O Evangelho e a Igreja não são para pessoas perfeitas, né? São para os maiores pecadores que já viveram neste mundo. E a finalidade do Evangelho e da Igreja é transformar, mediante o poder de Jesus, esses maiores pecadores que já viveram no mundo em pessoas perfeitas.
a semelhança da perfeição do próprio Jesus. De modo que é natural que o crente em Jesus sinta prazer na lei de Deus e se alegre em obedecê-la. Mas essa naturalidade não significa que a obediência será automática. Em algumas coisas será automática. Em outras, exigirá de você esforço, e luta, e conflito. E por isso existe a necessidade de que você reeduque-se para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. E como é que você vai se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la? Matando a velha humanidade de Adão, quem você ainda dá ocasião ao pecado. Arrancando aquele olho, aquela mão, aquele pé que te fazem tropeçar. Fazendo morrer na tua vida tudo aquilo que te conduz ao pecado. Esse é o primeiro passo para se reeducar, de modo a sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Mate a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado. Amém.